Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Seitonei do YouTube, Educação da Vida. Educação da Vida é um termo que nós utilizamos na Seitonei para designar o campo filosófico da Seitonei que trata sobre educação, exatamente. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é sobre o nosso compromisso com o meio ambiente e com as futuras gerações. Bom, nós temos uma literatura bastante interessante, principalmente escrita pelo professor Masanobu Taniguchi, nosso Supremo Presidente, que é Orações Diárias. São 2 volumes desse Orações Diárias e várias orações falam justamente sobre a questão do relacionamento correto entre nós e o meio ambiente. E também vou utilizar o livro Caminho de Paz pela Fé, escrito também pelo professor Masanobu Taniguchi, que traz também uma reflexão a respeito dessa questão de por que os religiosos, ou nós, pelo menos da Seitonei, nos envolvemos com as questões ambientais. Muito bem, será que a gente se envolve com questões ambientais simplesmente porque desejamos nos tornar uma organização não governamental e tratar da questão ambiental a partir dessa ótica? Pode ser que a gente faça essa reflexão. Porém, existem outros motivos pelo qual nós da Seitonei nos envolvemos com as questões ambientais, pensamos sobre questões ambientais e ligamos esse nosso compromisso atual com as futuras gerações. Nós sabemos, não é, que as gerações passadas não trataram muito bem o meio ambiente. Se a gente olhar para as nossas cidades, não é, aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente vê o descaso com os rios. O rio que corta São Paulo, por exemplo, que já serviu inclusive de praia paulistana. Não sei se sabem, mas foi sim uma praia paulistana. O pessoal ia para o rio Tietê para nadar, para fazer canoagem. Olha que coisa boa, maravilhosa. E não está tão longe, né, que isso aconteceu. O meu pai mesmo contava que ele nadou no rio Tietê. Então nós estamos falando aí na década talvez de 1940, 50, talvez ali, não é? E depois, obviamente, em nome de uma industrialização, foi se jogando vários detritos e esgoto urbano, esgoto humano, todo no rio, e agora estamos colhendo aí um triste desfecho, talvez para o rio, claro, há recuperação, mas nós poderíamos ter evitado isso. Assim também ocorre com as nossas matas, né? A Mata Atlântica de São Paulo, embora tenha muita área ainda preservada, o avanço, né, a especulação imobiliária é bastante grande e vai ocupando áreas que não necessariamente precisariam ser ocupadas. Isso acontece em vários biomas, né? Na Caatinga, no Pantanal, na Floresta Amazônica, nem se fale, não é? E justamente a gente precisa parar para pensar se nós necessitamos competir com o meio ambiente ou se dá para a gente viver em harmonia com o nosso planeta Terra. Então, a questão central nossa, do ponto de vista religioso, não é somente uma questão técnica,
é uma questão de desenvolvimento de valores. A partir do momento de desenvolvimento de valores, a gente consegue tomar decisões diferentes. Mas vamos lá falar um pouquinho a respeito, então, do que nós pretendemos apresentar para vocês nessa nossa conversa, tá legal? Porque é importante a gente pensar no meio ambiente e nas futuras gerações. Vamos lá. Vai aparecer para você, então, no slide, né? Nosso compromisso, que é o tema aí, e o que seria para nós o que a gente chama de velha civilização. O que seria essa velha civilização? Então, é uma análise, né, que se faz, uma análise de julgamento a partir dos 5 sentidos, da era da razão. Bom, no livro Caminho de Paz pela Fé, o professor Masanobu Taniguchi faz essa reflexão. Então, ele vai falar justamente sobre essa questão da velha civilização, que é uma civilização que analisa as coisas a partir de digamos, de uma questão rasa, né? Ou seja, a partir de superficialidade, que é a partir dos 5 sentidos. Será que os nossos 5 sentidos, eles de fato estão preparados para compreender a fundo a relação que nós temos com o meio ambiente? Será que pelo fato de nós acharmos que nós seres humanos somos o centro de tudo, a visão antropocêntrica, né? Ou seja, o homem, o ser humano é o centro de tudo, será que realmente nós temos que viver com esses valores ou nós podemos pensar em outros valores, um valor que seja diferente dessa visão antropocêntrica? Nós somos o centro de tudo e o mundo é que se adapte a nós, o planeta Terra que se adapte a nós. Bom, esse parece que foi o pensamento que dominou a sociedade e a gente está querendo rever este pensamento. Então vamos avançar um pouquinho aí. Nós estamos propondo, então, o que a gente chama de nova civilização. Então veja só o que é nova civilização. Justamente é o controle dos desejos egoísticos do eu carnal, quer dizer, controlar os nossos desejos carnal, a elevação da consciência e o despertar para a verdade da unidade de todos os seres. Olha só que interessante. Elevação da consciência, consciência de que todos os seres são uma só vida junto conosco. Ou seja, nós fazemos parte do meio ambiente e nós dependemos da questão ambiental, do meio ambiente, para poder viver e sobreviver. Mas não é só uma questão, utilitária, né? Então, já que eu vou sobreviver ou viver graças ao meio ambiente, então eu tenho que cuidar do meio ambiente. É uma questão um pouquinho mais além desta visão, porque essa visão também ainda é utilitarista. Então a gente está propondo que a gente inverta a nossa visão ética e crie talvez uma outra consciência ética daquilo que nós estamos chamando de cidadão ético. O que seria o cidadão ético? Vamos ver aí. Muito bem, o cidadão ético é aquele que se preocupa com suas atividades diárias, incluindo o próprio consumo, com as vulnerabilidades sociais, como a pobreza no mundo e, ao mesmo tempo, realiza as escolhas com base na ética intergeracional e ética ambiental, a fim de concretizar uma sociedade onde existe harmonia entre a natureza e os seres humanos. Muito bem, olha só. Então, essa questão que nós estamos propondo justamente daquela pessoa que ela pensa quando vai consumir, se aquilo que ela está consumindo de fato é necessário, se de repente aquilo que eu vou comprar, que eu vou consumir, o produto tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade também ambiental. Nós estamos falando de 2 responsabilidades aqui, né? Social, ambiental e, consequentemente, uma responsabilidade com as futuras gerações. Se bem que a gente pode até falar das presentes gerações, porque a gente pensa em futura geração, talvez alguém pense, bom, daqui 20 anos, 30 anos. Não, o problema já está acontecendo agora, nesse exato momento. Então a gente precisa pensar no agora. Então estamos propondo que a gente se torne este cidadão ético, aquele que pensa ao consumir nas futuras gerações, no meio ambiente, aquele que se envolve também com as questões da pobreza do planeta, porque tudo está ligado, tudo está conectado. A questão da fome, a questão da pobreza, a questão ambiental, tudo é uma conexão só. E a gente então tem que pensar se este tipo de sociedade
é uma sociedade na qual a gente quer viver, ou nós queremos transformar essa sociedade numa sociedade da compaixão, do amor, da solidariedade, do compromisso ético com o outro e com todos os seres do planeta. E aí você já começa a ver que a nossa visão, né, de relação com o meio ambiente foge um pouco só da questão ambiental técnica e entra no campo do valor. E é isso que nos importa agora, discutir essa questão do valor. Vamos avançar um pouquinho mais? Então, veja só como está escrito no livro Caminho, Paz pela Fé, na página 148. Neste universo, tudo forma a humanidade. Esta visão poderia também ser expressada como tudo funciona como um só organismo. A afirmação de A e B formam uma unidade significa que ambos são parte de um todo maior. São seus componentes, razão pela qual a ação de A influi direta ou indiretamente em B e vice-versa. Então está no Caminho de Paz pela Fé, este livro está na página 148. Pois bem, vamos fazer uma reflexão a respeito desse texto. A ação de A influi em B, vice-versa, significa que a ação humana influencia os organismos, não é, que estão aí no meio ambiente, sejam eles animais, fungos, bactérias, plantas, enfim. Toda a nossa ação influencia. E vice-versa, porque uma vez que eu influencio o meio ambiente também vai influenciar a minha própria vida. Há vários estudos, inclusive, que comprovam que quando a gente, por exemplo, caminha dentro de uma floresta, por exemplo, a nossa capacidade imunológica aumenta. Então veja que interessante, quer dizer, mesmo não tendo contato físico tocando, o fato de você caminhar, por exemplo, num bosque, faz com que você ganhe da natureza algo, sem perceber. Por isso que eu falei da questão dos 5 sentidos, olha só. Claro que foi através dos 5 sentidos, ou de uma análise laboratorial, que foi possível perceber que nós, seres humanos, nos beneficiamos com uma caminhada no bosque, que é muito agradável, por sinal, não é verdade? Porém, não é? A princípio, as pessoas poderiam dizer, nossa, me sinto bem quando eu caminho no bosque, ou então, não faz menor diferença. Mas faz diferença. Os nossos 5 sentidos, se não fossem os equipamentos que a gente desenvolveu para ampliar os próprios 5 sentidos, através de análise microscópica, através de análises laboratoriais, os nossos 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, etc. e tal, não percebiam este ganho, sentiam. Logicamente, quando a gente tem aquela relação com a natureza, aquela intuição, isso a gente se sente bem e valoriza isso. Porém, nós fomos nos esquecendo a partir do momento que nós nos tornamos mais urbanos, os bosques ficaram cada vez mais distantes, você tem lá uma praça ou outra numa cidade, mas o afastamento do ser humano do campo para a cidade fez com que também ele se afastasse da relação ambiental e, obviamente, quando a gente começa a trocar, né, o ambiente natural pela produção agrícola, que é extremamente necessária, é óbvio, né? A gente começa a entender que o planeta Terra, ou a Terra, o solo, por exemplo, tem uma relação muito utilitarista conosco. A gente vai se distanciando, porque tudo vira comércio, lucro, giro, capital, mas a gente tem que perceber que é possível ter uma coexistência harmoniosa entre nós e o meio ambiente, entre a produção e o meio ambiente. Hoje já tem, em caso de produção, as agroflorestas e outras formas de produção, produtos orgânicos, isso está crescendo bastante, então, obviamente, a gente começa a entender que é possível ter uma outra relação com o meio ambiente e, obviamente, se nós temos uma outra relação com o meio ambiente, nós temos uma outra relação com as futuras gerações, com as gerações presentes, aquelas que estão nascendo agora, nesse exato momento. Então, nós que somos da área de educação, nós temos que pensar muito bem como transmitir isso corretamente para as crianças. Não é simples, para as crianças, os adolescentes também, não é simplesmente a gente dar uma aula das relações ambientais. A gente precisa fazer com que as crianças, os adolescentes, os adultos também, experimentem a relação que existe entre o ser humano e o ambiente. Experimentar, às vezes, olha só que coisa simples. A minha mãe, por exemplo, ela dava para a gente de presente plantas, né? Eu lembro que eu e os meus irmãos, nós tínhamos que cuidar de uma azaleia, né?
E a azaleia tinha uma que era branca, outra era rosa, eram 3 cores, né? Eu sei que eu tinha a minha lá que era branca e a gente ficava torcendo para florir. Aquilo levava um tempo, gente. Olha, até a nossa relação com o tempo mudou bastante e está causando ansiedade no povo, está causando aí uma série de problemas, não é o tema agora, mas enfim, a gente já sabe que essa relação direta com as telas, não é essa coisa de ficar passando para cima, passando para cima, passando para cima e tudo muito imediato, né? Você clicou, apertou um botãozinho, por exemplo, já pode nascer uma plantinha na sua tela, tudo muito rápido, todo mundo ouvindo as mensagens dos seus WhatsApp da vida na velocidade 2, parece que tudo tem que ser numa velocidade gigantesca e com a natureza não é assim. Então essa relação com a natureza, ela é lenta, né? Devagar, você tem que observar. Então isso me fez muito bem, porque eu ficava torcendo para chegar a primavera, para que ela florescesse, então a gente cuidava, adubava. Nós fizemos uma relação, minha mãe, né, nos conectou, de certa maneira, com a questão da natureza, nos sensibilizou para a vida que estava naquela planta. E eu me lembro, olha só, veja vocês, eu me lembro que eu estudava, acho que no segundo ano, uma escola particular, e a professora precisou sair da sala de aula e entrou uma senhora que a gente chamava de servente na época, né? Aquelas senhoras que ficam lá limpando a escola, etc. e tal. Eu me lembro dela até hoje, eu estou falando de segundo ano, né, que antigamente chamava de primário, ou segundo ano fundamental 1. Ela entrou na sala, naquele tempo as professoras podiam sair da sala, né, gente, e trazer uma senhora para cuidar dos alunos, os alunos ficavam quietinhos ouvindo. Bom, aí ela contou uma história para a gente, de que ela falou assim, olha, vocês já perceberam que as plantas também agradecem? Eu fiquei curioso com aquilo, veja, uma criança eu, não é? Por exemplo, quando você vai pegar uma mangueira, o esguicho lá, né, e jogar água nela, percebe que elas fazem assim, ó, elas vão e depois elas agradecem, elas vão e agradecem. Aquilo me encantou tanto, que quando eu saí da escola eu queria correr para ir para casa, porque minha casa tinha um quintal bom, né, para regar minhas plantas. Chegando lá, eu reguei, né, a planta, eu peguei lá o esguicho, lembro, olha a memória, gente. Joguei aquela água e a planta aí vinha, e eu, para mim, ela estava me agradecendo, olha só. Mas foi muito emocionante, porque ficou para mim uma memória afetiva, isso que gera valor no ser humano, quando a gente tem memórias boas, afetivas. Então me gerou uma memória afetiva, que eu hoje, com as plantas até hoje, quando eu jogo água nelas, vocês estão agradecendo, né? Claro, hoje eu já sei que não é bem isso, foi a força da água que deslocou os galhos, não é? Mas, de alguma forma, essa memória afetiva ficou. Então, eu gosto de cuidar das plantas, eu tenho uma relação de carinho com elas, isso tudo, para mim, me faz muito bem. E faz com que eu me interesse, isso que é importante dizer, me interesse pelas questões ambientais. Isso faz com que eu perceba a importância que tem o meio ambiente para nós, né? Vamos avançar um pouquinho então? Então devemos, olha só o que está escrito no livro A Verdade, que é o volume suplementar, na página 56 do professor Masaharu Taniguchi, para ver como a Seiichi Noyen realmente se preocupava com a questão de tudo é uno. Devemos aguçar os ouvidos e ouvir a voz da natureza, abrir os olhos da mente, observar os preceitos que a alma da natureza transmite com palavras tão esplendorosas, dramáticas e precisas. Todos esses preceitos dizem respeito a nós mesmos e, sendo apresentados de forma visível, estão nos desafiando a pensar melhor. Olha esse final, estão nos desafiando a pensar melhor. Meu Deus, que coisa mais linda esse texto do professor Masaharu Taniguchi, não é? Então veja só, por quê? Porque a relação com a natureza está muito além, já falei, não é? Dessa questão utilitária, mas a natureza nos dá sermãos, ela nos ensina. Olha, foi a partir da observação da natureza que a gente criou muitas obras. Eu posso até dizer, por exemplo, que
A campainha, não é? Ela veio de observação do som das próprias cigarras, não é? Esses sons aí, sirenes, olha os radares, os sonares, pesquisas com relação aos morcegos, enfim, tem uma infinidade de coisas que a natureza nos deu de brinde a partir do momento que a gente observa ela. Então, se você parar para pensar e estiver diante de um bosque, diante de uma árvore e meditar sobre alguma coisa, você vai ter, a gente pode dizer, insights mesmo. Eu me lembro até numa academia de Ibiúna, nós temos, para você que está ouvindo aí pela primeira vez, a gente tem academias de treinamento espiritual que nós chegamos espalhadas em todo o Brasil. Eu estava em uma, em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de Ibiúna, e uma moça tinha muita dificuldade de praticar meditação Shinsokan. Se você quiser saber mais sobre meditação Shinsokan, existem vários vídeos que explicam o que é a meditação e como praticá-la no nosso canal do YouTube. Então essa moça tinha dificuldade e nós fizemos uma atividade em que os participantes iam para andar, né, pela academia, lá tem muito verde, parar para olhar para a natureza e dela tirar lições. Uma dessas seminaristas, uma moça que estava lá conosco, ela então parou diante de uma árvore e ela tinha dificuldade em praticar a meditação Shinsokan, ela não conseguia se concentrar. Ela falou que ela ficou olhando para a árvore, entrou numa espécie de simbiose com aquela árvore e sentou-se, ajoelhou e ela praticamente ficou a atividade toda, que demorou mais ou menos uns 30 minutos, praticando a meditação Shinsokan. Quando nós chamamos de volta, né, para fazer a reflexão final, ela ficou totalmente assim, de boca aberta, né? E ela atribuiu justamente a esse, digamos, sermão que a árvore deu para ela em silêncio. Total silêncio fez com que ela conseguisse algo que ela desejava muito, que era praticar a meditação Shinsokan. E assim tivemos vários relatos lindos de pessoas que olhavam uma folha e tiravam uma lição, olhavam para um bambu e tiravam lições. São sermões que ficam dentro da gente, que o contato com a natureza nos proporciona. Essa é uma das questões importantes da nossa relação com o meio ambiente. Vamos lá para avançar um pouquinho mais aqui. Então, eu queria citar para vocês agora, bom, antes disso, né, eu vou ler um texto aqui para vocês, que justamente é dos preceitos diários para aprimoramento diário. Vamos lá. Nossos antepassados, eles se curvaram diante do poder do sol, da força dos ventos e da grandiosidade dos oceanos e das montanhas, considerando-os dignos de profundo respeito e reverência. Ah, que pena que nós perdemos isso, não é verdade? Esse profundo respeito, essa profunda reverência. As nações indígenas, por exemplo, os povos nativos, eles tinham uma relação muito linda, né, com o meio ambiente. Eles conheciam essa relação com a natureza. Consideravam, inclusive, sagrado, não é? As montanhas, os rios, as ervas. Justamente essa relação com o ambiente existia. Por quê? Porque eles entendiam a dinâmica ambiental e entendiam que faziam parte também desta natureza. E nós fomos perdendo isso, mas agora estamos convidando você a recuperar esta relação harmoniosa entre nós, entre você e o meio ambiente, entre nós e o meio ambiente, ok? Bom, mas eu queria trazer aqui uma reflexão com vocês a partir de um livro. Vou apresentar o livro para vocês, tá bom? O livro é justamente esse que vai aparecer aí na tela de vocês. É um livro que não é da Seichonoye, mas é A Vida Secreta das Árvores. Esse livro é muito interessante. Lembrem-se que eu falei para vocês que os nossos sentidos não percebem as coisas de forma muito nítida, clara. São muito limitados, na verdade. O cérebro também utiliza os 5 sentidos para fazer avaliações, para julgar coisas, etc. e tal. Mas é a partir dos 5 sentidos que a gente também pode avançar mais, ir mais além, para entender realmente esse mecanismo de interdependência com relação à natureza. Interdependência que eu digo, todos os seres dependem uns dos outros, inclusive aí eu estou colocando seres microscópicos, seres animados, até mesmo, como a gente diz, seres inanimados. Veja só o que está escrito neste livro, que interessante, aparece a partir de uma pesquisa
feita pelo autor. No livro A Vida Secreta das Árvores, Peter Wohlleben, o autor e a cientista Suzanne Simard, eles são da Universidade British Columbia, no Canadá, dizem o seguinte: existe uma espécie de rede subterrânea de fungos que conectam as árvores a partir de suas raízes. É uma espécie de internet vegetal que está sendo denominada de wood wide, não é? Bom, continuando, ele diz: as investigações científicas mostraram que sob cada floresta há uma complexa teia subterrânea de raízes, fungos e bactérias que ajudam a conectar as árvores e plantas umas às outras. Vamos lá. Vou dar uma pausa aqui para depois te contar mais algumas novidades interessantes que estão nesse livro. Então, o livro surgiu a partir da observação do Peter. Caminhando numa floresta, ele percebeu que existia um tronco que já tinha sido de uma árvore, que já tinha morrido, né? Mas o tronco estava vivo. Olha você. Ele chamou a atenção dele e ele foi observar esse tronco de perto e percebeu que as árvores vizinhas emprestaram suas raízes para poder manter aquele tronco vivo. Ué, como assim? Foi aí que aquele despertou a curiosidade dele e ele então começou a investigar justamente melhor essa questão. Será que as plantas ajudam umas às outras? Se existe solidariedade no meio de uma floresta? Interessante, não? Ele foi então fazer essa pesquisa e se surpreendeu enormemente. Para vocês terem uma noção, o que ele chama de wood wide, aí, que seria a rede, né, da floresta, onde os fungos, né, são uma espécie de rede de internet, uma rede neural. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Quando um vírus, né, entra no seu corpo, nós imediatamente temos uma reação imunológica. Nossa reação imunológica normalmente é rápida, né? Então, as nossas células defensoras já entram lá, já procuram isolar o vírus para nos preservar, é rápida. Mas as árvores e as plantas não têm essa resposta imunológica muito rápida, elas demoram às vezes para produzir ou secretar uma substância, por exemplo, para combater um fungo, por exemplo. Quando um fungo ataca uma árvore, né, ela então obviamente começa a liberar uma substância para combater esse fungo, mas além disso, descobriu-se que ela envia um sinal através da sua raiz que vai pelas raízes dos fungos, informando as outras árvores desse ataque do fungo. É exatamente isso, é como se de repente a Organização Mundial de Saúde alertasse, por exemplo, as autoridades sanitárias de um determinado vírus, por exemplo, que apareceu em um determinado país. Aquilo se espalha pela internet e a gente fica, então, alerta, a gente já começa a se prevenir. É isso que acontece com as plantas, as árvores. Olha isso, gente. Olhando pelos 5 sentidos, não, mas não é? A gente desmata, derruba as árvores, elas têm sentimentos? Olha, eu vou dizer para vocês que tem. E a gente precisa mostrar isso para os nossos alunos. A gente precisa mostrar essas descobertas para todas as gerações, para que eles se encantem com isso e comecem a perceber que vida não é só, ou não está só, no seu cachorrinho de estimação, no seu gatinho, no seu animalzinho de estimação. Está também nas árvores, com sentimentos. Será que tem sentimento? Vamos ver o que o Peter escreve? Olha só. Um estudo internacional produziu o primeiro mapa global das redes de fungos micorrízicos que dominam este mundo secreto. É por meio dessa rede que as plantas trocam nutrientes e mensagens de alerta, por exemplo, quando se sentem ameaçados. Surpreendendo a todos, o cientista afirma que as árvores conversam, têm laços familiares e cuidam dos seus filhos e vizinhos. Meu Deus! Surpreendendo a todos e até mesmo a você. E me surpreendeu também, não é? Quem queria imaginar
que as árvores cuidam dos filhos e dos vizinhos, inclusive quando estão adoecidos, emprestando suas raízes. Os nossos 5 sentidos não estavam vendo isso, até a hora que um cientista observou superficialmente algo, ou seja, existe um tronco que está vivo, não deveria estar vivo, e aí a partir disso aguçou a curiosidade dele, e através de técnicas avançadas, porque a gente já avançou em determinadas técnicas, essas técnicas possibilitaram a ele entender os mecanismos de comunicação entre as árvores e chegar nessas conclusões que estão apresentadas nesse livro. Olha só, gente, não é? Quando a gente começa a analisar as coisas deste ponto de vista, ou seja, as coisas têm sensibilidade, significa que elas estão vivas e mais ainda, elas querem, desejam viver. Todos nós, seres humanos, desejamos viver, a gente foge do perigo, se existe alguma coisa que vai nos machucar, a gente desvia, sai de perto. As árvores não têm essa possibilidade, mas se elas têm sentidos, se elas sentem, por que nós não tratarmos elas com mais respeito? Por que não tratarmos todos os fungos, as bactérias que estão ali naquele solo com mais respeito? Somente seres humanos sensíveis que mudam a perspectiva de vida, que constroem novos valores, é que conseguem de fato entender o que eu estou falando. Se as futuras gerações não forem preparadas para ter esse contato com a natureza e só ficarem envolvidas com telas, eles vão se distanciar, as futuras gerações vão se distanciar cada vez mais da questão ambiental. Talvez vão ficar cada vez mais insensíveis para a questão ambiental. Isso é muito grave, gente, porque o nosso cérebro vai analisar as coisas de forma analógica, ou seja, tentando entender o todo. Nós somos preparados para isso durante milhares e milhares de anos. Mas esse mundo digital parece que está transformando, não é, o nosso cérebro, ou seja, readaptando o cérebro ao mundo digital, onde as coisas acontecem um mais um, rápido, veloz e imediato. E o nosso cérebro tem um aspecto digital e a gente está valorizando muito esse aspecto digital e o digital parece que não consegue enxergar o todo. Se você olhar, por exemplo, um exemplo simples, um relógio analógico, aquele que tem os ponteiros, você tem uma noção do todo, não é? Você enxerga as horas como um todo. E o digital já não. O digital se enxerga só aquilo que ele está apresentando. Para pensar. Você tem que fazer atividades que façam com que seus alunos exercitem essa visão analógica de mundo, que se relacionem com a questão ambiental, não só de forma racional. Não adianta só falar para ele, as árvores se comunicam, elas estão em contato. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é desenvolver atividades de sensibilização, conforme a gente faz nas nossas academias de treinamento espiritual, lá em Ibiú, na Santa Tecla, Santa Fé, Amazônia, Goiás, Curitiba, Minas Gerais. Olha só que beleza. Todas essas academias maravilhosas que recebem as pessoas, elas ficam lá durante, nós ficamos, eu também vou sempre, 2 dias, 3, 4, até 5 dias em contato com o ensinamento e em contato também com a própria natureza. Pois bem, então, a gente vai entrar para um outro campo, então agora, que é justamente falar sobre o desenvolvimento sustentável, tá bom? Bom, o que seria então desenvolvimento sustentável? Vai aparecer para você aí que o desenvolvimento é sustentável quando satisfaz as necessidades das gerações atuais, sem hipotecar a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias, não é? Isso está em uma cartilha publicada em 1987. Então, a gente, não sei se avançamos muito nesse sentido, né? Então, na prática, a sustentabilidade está definida como a capacidade que o indivíduo ou um grupo de pessoas tem em se manter dentro de um ambiente sem causar impactos a esse ambiente. Muito bem. Claro que é muito difícil você estar no ambiente sem causar nenhum impacto no ambiente. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Não é? Porque, obviamente, o fato de eu beber uma água, eu já causei um impacto no ambiente. O fato de eu comprar um produto, já causei um impacto ambiental.
A questão é o quanto de impacto eu estou causando e o quanto de recuperação desse impacto está sendo possível ser feito através de técnicas e etc. Claro, não é? Bom, obviamente, nós somos feitos de escolhas. Então vamos parar para pensar sobre essa questão da sustentabilidade. Nós somos movidos por escolhas, não é verdade? Então, eu faço uma escolha de consumir um produto ou não, de comprar, de repente, um carro ou não, de comprar uma bicicleta ou não, de comprar, de repente, a mesma comida, né? Um orgânico ou não. Claro que a questão econômica interfere aí também na escolha, mas é preciso parar para pensar naquilo que eu estou, se aquilo que eu estou consumindo, de fato, causa um impacto e o quanto está causando esse impacto. A hora de descartar, por exemplo, o lixo de casa. Para onde que está indo esse lixo? Essa relação que a gente tem com o lixo, por exemplo, de descartar e nem ligar para onde ele foi, é uma relação bastante negativa para o meio ambiente. Mas que escolhas nós podemos fazer de forma correta? Ou quais são as escolhas? O que nos motiva a escolher de forma correta? Essa é uma questão que eu acho que é importante a gente parar para pensar, não é? O que me motiva a parar para pensar se aquilo que eu estou escolhendo, de fato, está prejudicando o meio ambiente num grau muito alto ou num grau menor? Porque afetar o meio ambiente, não talvez prejudicar, mas afetar o meio ambiente, qualquer escolha vai afetar. Então nós temos que pensar que essa questão pode ser resolvida de duas formas, claro. A gente tem dois caminhos, técnico ou valor. Então vamos lá, olha só, vou apresentar para vocês aí uma tela onde a gente vai fazer uma reflexão aí. Muito bem, nós temos escolhas, não é? São dois caminhos, basicamente dois caminhos, ou o caminho técnico ou o caminho do valor. O que vocês acham, não é? Será que um depende do outro? Será que é só o técnico que vai resolver o problema? Será que é só o valor? Vamos avançar um pouquinho mais aí nessas reflexões. Então a questão do técnico, Caminho de Paz pela Fé, o livro do professor Masanobu Taniguchi, na página 206 está escrito: há pessoas que pensam ser possível solucionar de modo suficiente a questão ambiental se, fazendo uma nítida distinção entre o homem e o ambiente que o rodeia, administrar habilmente o meio ambiente através de conhecimentos científicos. Bom, por que o professor Masanobu Taniguchi coloca isso? Porque um senhor escreveu uma carta para o professor Masanobu justamente dizendo que se nós, seres humanos, aprendermos que somos filhos de Deus, que tudo é um só, nós naturalmente vamos tomar decisões razoáveis, sensatas. Será que só pelo fato de a gente saber que é filho de Deus, que tudo é uno, nós vamos realmente tomar decisões sensatas? Esse é um campo. O outro é justamente pensar assim, sensato que seria, não, eu vou tomar decisão sensata e vou deixar que os técnicos, os cientistas, resolvam o problema ambiental, porque há tecnologia suficiente para a gente justamente corrigir os nossos erros. Será que essa é a questão? Mesmo que haja toda uma tecnologia para resolver a questão ambiental, será que é isso que está em jogo? Ou será que nós queremos avançar para além? Ou seja, será que nós não queremos pensar de forma diferente, ampliando a nossa consciência? Aquela consciência de que, primeiro, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, mas nós podemos ampliar que todos os seres, todas as criaturas do planeta Terra têm dentro de si essa vida de Deus. É isso que nós estamos querendo. E a questão técnica não nos traz isso. Porque se todos nós tivermos essa consciência de que tudo é uno e tudo, né, dentro de si encerra a grande vida de Deus, vejam vocês as árvores se comunicando desse jeito, existe uma sabedoria por detrás da ação dessas árvores, dessas plantas. Essa sabedoria, a gente diz, ela está presente em todo o universo, está em mim, em você, está também em todos os seres vivos. Nós precisamos avançar essa conscientização, mas não basta só simplesmente dizer, não, agora eu vou tomar decisões acertadas porque eu tenho essa consciência. Se esses valores
não mexeram com a minha sensibilidade, não fizeram com que eu, de fato, incorporasse isso como um valor, dificilmente eu vou parar para pensar em comprar um produto fazendo uma análise bem detalhada da relação desse produto com o meio ambiente, do compromisso ambiental desta empresa que está vendendo esse produto. Dificilmente eu vou separar o meu lixo de forma correta. É só você olhar ao seu redor, eu tenho certeza absoluta que você talvez tenha essa consciência, mas os seus vizinhos, será que nunca ouviram falar na questão do lixo? Será que nunca ouviram falar na questão da degradação ambiental? E a partir do momento que ouviram falar, será que tomaram decisões corretas? Acredito que não. Mesma coisa são os nossos educandos. Será que eles tomariam decisões corretas só porque conhecem questões técnicas ou porque ouviram falar que o mundo, ou porque ouviram falar que o nosso planeta é um só e todos os seres são unos? Eu acredito também que não. Então a questão não é só técnica, a questão justamente é de mudanças de valores. Aliás, em falar em técnica, vocês já assistiram o filme Pequena Grande Vida? Vou deixar até aí na tela para vocês poderem anotar aí, Pequena Grande Vida, que é um filme escrito e dirigido pelo cineasta Alexandre Payne. Olha, eu vou dar aí a gente chama de spoilerzinho, né? Vou adiantar algumas coisas aqui para você. Esse filme é uma tentativa de apresentar uma ação técnica para resolver um problema ambiental, né? De consumo, etc. Então, as pessoas são diminuídas, né? Elas pegam um tamanho, viram um tamanhozinho bem pequenininho, porque, obviamente, quando você diminui as pessoas de tamanho, elas vão ocupar menos espaço. A produção do planeta Terra, por exemplo, um milho que é desse tamanhozinho para nós, para aquela pessoa ficar desse tamanho, né? Então, um milho vai alimentar várias e várias pessoas. Mas o filme gira justamente em torno dessa crítica, não é? A essa questão técnica, tentar resolver tudo de forma técnica. Por quê? Porque quando eles se tornam miniaturas, como a cabeça não mudou, as pessoas continuam agindo da mesma forma que agiam antes de serem transformadas em seres minúsculos. Competições, o valor totalmente, valores, né, desagregados. Assistam esse filme que vocês vão achar bastante interessante com essa visão, não é? Ou seja, será que a questão técnica por si só resolve o problema ambiental? Não, com certeza não. Ajuda muito, 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 mas a gente precisa tomar cuidado, senão a gente vai estar sempre correndo atrás do problema. Ah não, a questão técnica resolve, legal, então vamos lá, a gente avança, consome, usa, destrói o meio ambiente, aí vem a questão técnica até um ponto, só que vai chegar num limite que a velocidade do avanço científico ou técnico não vai ser suficiente para que a gente não cause um grande dano no meio ambiente e que justamente se torne irreversível, ok? Triste, não é? Mas ainda dá tempo e a gente precisa engajar as nossas queridas gerações presentes para que eles consigam, então, realmente dar continuidade a esse trabalho de preservação do meio ambiente. Vamos lá, então, falar sobre valor? Vamos lá. Valor, lembra-se que eu falei técnica ou valor? Então, o valor, as escolhas são feitas a partir dos valores que carregamos. Dependendo do conceito de valor que as pessoas possuem, elas irão optar em consumir algo ou não. Portanto, expressando isso de forma mais generalizada em termos da economia, seria a psicologia do consumidor comanda as atitudes dele. Olha só que interessante, a psicologia do consumidor que comandam as nossas atitudes. Então, se eu tenho um valor muito enraizado dentro de mim e eu crio um valor e esse valor vira um hábito, primeiro, lembre-se, uma relação afetiva com o objeto. Então, conhecer que a natureza tem vida, que todos somos um só, que todos somos unos,
conhecer, por exemplo, que as árvores elas se comunicam. Isso tudo vai criando e ampliando a nossa sensibilidade e pode até chegar a nos trazer uma relação afetiva com a questão ambiental. Quando a gente cria uma relação afetiva, muito provavelmente a gente começa a pensar as coisas de forma diferente. Então, eu vou também pensar antes de consumir. Bom, vamos lá, eu vou comprar um determinado objeto. De onde vem esse objeto? Qual é o compromisso com o meio ambiente? Olha que exemplo simples, quer ver? Por exemplo, banana. Nós vamos consumir banana aqui no Brasil e sem problemas nenhum. O professor Fumio Nishiyama, nosso presidente doutrinário, outro dia nos conta uma história de que no Japão, por exemplo, está sendo recomendado para que as pessoas não comam banana. Você vai dizer, poxa, mas como assim não comam banana? A própria Seiichi Noye está falando isso. Por quê? Porque a banana consumida no Japão, ela é comprada de determinadas terras onde existem exploração de pessoas, quase um trabalho escravo. Veja, isto é responsabilidade não só ambiental, mas daquele cidadão ético que se preocupa com as demais pessoas. No nosso caso, banana não, ela não vem da exploração de pessoas. Mas e o produto que eu estou comprando, outro produto? Vem ou não vem? Né? E o que eu estou consumindo? Tem responsabilidade social ou não tem? Este carro que eu estou comprando, ou esta geladeira que eu estou comprando, ou esta mesa que eu estou comprando, será que a pessoa que produziu, a indústria que produziu, tem responsabilidade ambiental? Muito bem, eu vou descartar algo. Por exemplo, nós temos muitos eletrônicos. Eu tenho eletrônicos lá em casa que a gente não usa mais. Eu fui atrás de pesquisar se existem empresas especializadas para recolher esses eletrônicos e dar um descarte correto para eles. Descobri que tem. Então, esse meu desejo de fazer isso veio, na verdade, da minha conscientização, na verdade, que eu ganhei a partir do momento que eu comecei a estudar os ensinamentos da Seiichi Noye, a partir do momento também que eu me sinto responsável pelas futuras gerações e também pelo ambiente. Por quê? Por uma questão técnica? Não, por uma questão de valor, por uma questão de respeito, por uma questão de solidariedade, por uma questão de compaixão. Sim, compaixão com o meio ambiente. Uma vez que eu destruo uma parte das florestas, eu deixo triste vários animais, afeta a vida de vários micro-organismos. É isso. Então, eu não gosto de pensar que estou prejudicando alguém. Eu não gosto de pensar que eu estou prejudicando algum ser. E isso faz com que eu pare para pensar se as minhas escolhas estão corretas ou não. Se aquilo que eu vou consumir tem impacto e que impacto tem. Aliás, tem, sempre tem, né? Qual o tamanho desse impacto? E depois de eu consumir esse produto, o que vai ser feito com o que sobrou dele? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Tudo isso faz parte daquilo que nós estamos chamando de cidadão ético. E eu gostaria muito que você, educador, que você, educadora, pensassem com carinho e colocasse dentro aí do seu planejamento, mas também estou falando com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, que lidam com o seu filho, com o seu netinho, coloquem isso dentro de um planejamento familiar para que vocês comecem a discutir mais sobre essa questão ambiental. Façam com que as crianças se maravilhem, assim como minha mãe me fez ficar maravilhado com a azaleia, né, que florescia na primavera e aquilo eu ficava esperando o florescimento e admirava aquelas plantas. Tudo isso vai ampliando e criando uma sensibilidade cada vez maior para que a gente então crie laços afetivos e pense realmente como agir como um cidadão ético, como aquele que se preocupa com as futuras gerações, com a pobreza da humanidade e com o futuro do nosso querido e amado meio ambiente. Eu vou terminar aqui com olha, eu diria que é um poema, na verdade, a gente chama de canto, né, que está no finalzinho das nossas sutras sagradas, que é o canto para contemplar a imagem verdadeira, o Jiso. A gente diz Jiso, imagem verdadeira. É o mundo perfeito criado por Deus, mundo da realidade, mundo absoluto.
Vejam só como a Seitounê já lá atrás trazia esta noção linda de que nós e todos os seres somos um só. Então não é uma novidade no ensinamento da Seitounê falar sobre isso, mas nós estamos dando realmente um ênfase grande a essa questão, justamente porque nós queremos que você ajude seus educandos a ampliar sua consciência e, claro, nós estamos querendo que você também amplie sua consciência. Então é quase que uma oração, aliás, não, quase não, é uma oração. Se você quiser fechar os olhos e ouvir este lindo canto, eu vou recitá-lo agora para que você entenda como nós, seres humanos, devemos então ver, olhar todos os seres desse planeta. O canto começa assim: o Senhor é tudo em tudo. Deus é perfeita vida, Deus é perfeita sabedoria, Deus é perfeito e puro amor. Dentro de todos os seres vive a vida do Criador, vive o saber do Criador, vive o amor de Deus, Criador. Porque Deus é tudo em tudo e porque todos são um só ser, a única força universal vivifica todos os seres. Porque Deus é o único Criador de tudo no céu e na terra, o universo é preenchido de harmonia suprema. Aqui é sublime mundo de Deus. O meu ser é todo de só, significa imagem verdadeira. Filho de Deus, tudo é bela harmonia, o mundo do de só é só luz. Ou seja, o mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito criado por Deus é só luz. E continua, porque Deus é a vida universal e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres vivifico e todos vivificam o meu ser. Porque Deus é o amor imparcial e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu amo e todos os seres me amam. Porque Deus é a sabedoria e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu conheço e todos eles me conhecem. Porque Deus é tudo em tudo e porque eu sou filho de Deus, se oro, o mundo me responde e se move quando eu me movo. Aqui é sublime mundo de Deus. O meu ser é todo de só, filho de Deus. Tudo é bela harmonia, o mundo do de só é só luz. Belíssimo, não é? Esse canto, esse poema, que nos faz realmente pensar como nós podemos nos relacionar de forma correta com o meio ambiente. Na verdade, nós percebemos através do canto que, de fato, somos um só com todos os seres. Nós somos parte desta grande beleza chamada meio ambiente. Quero deixar aqui meu grande abraço para vocês. Que tal você curtir o vídeo? Que tal você deixar, então, o seu comentário? É bastante importante para que a gente consiga atingir cada vez mais e mais pessoas. E convido você, claro, a participar não só das nossas atividades virtuais, mas também pelas presenciais. Você pode entrar em contato conosco através dos nossos meios. Temos Instagram, nós temos também os telefones que aparecem aí na sua tela. Que tal aparecer também num evento, numa academia? Vou esperar você lá, tá bom? Muito bem, desejo a vocês toda a felicidade do mundo, agradecendo a sua atenção. Minhas reverências e muito obrigado. Educar é mais do que transmitir conhecimento. É despertar a natureza divina presente em cada ser humano. A Seitounê do Brasil convida você para uma experiência transformadora. Participe dos seminários para educadores com o tema Educação da Vida na Prática, Novas Perspectivas. Um encontro profundo para refletirmos sobre as relações com o mundo digital, o uso consciente da inteligência artificial, a diversidade e multiculturalidade, os impactos ambientais e a construção de ambientes harmoniosos de aprendizagem. Esse seminário foi preparado especialmente para educadores,
não apenas os profissionais da área da educação, mas também todos aqueles que exercem a educação no dia a dia. Consideramos a educação informal que acontece nas relações interpessoais. Afinal, todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso, pais, avós, tios e cuidadores também são reconhecidos como educadores. Nesse seminário, vamos ampliar a consciência espiritual na educação, fortalecer práticas pedagógicas mais humanas, inspirar vidas por meio do amor, da gratidão e da harmonia, contribuir para a construção do mundo ideal. Confira as próximas turmas. Na Academia de Santa Fé, Bahia, 25 e 26 de abril de 2026. Amazônia, Pará, 16 e 17 de maio de 2026. Curitiba, Paraná, 4 e 5 de julho de 2026. Minas Gerais, 11 e 12 de julho de 2026. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, 15 e 16 de agosto de 2026. Goiás, 12 e 13 de setembro de 2026. Garanta já a sua participação através do nosso WhatsApp 11 50 14 22 53, através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br, através do site sni.org.br/educadores e acessem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @educadores.sni. Educar é revelar a luz que já existe. Venha viver essa nova perspectiva da educação da vida da Seichonoye do Brasil, construindo juntos o mundo ideal. Muito obrigada!